tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Natália Fante e antes de qualquer coisa, roda a vinheta. Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Já sentiram aquela revolta de fazer uma alteração no seu time? Você já tinha escalado o seu time, ele estava pronto, aí você faz ali uma, duas alterações antes do mercado fechar e depois acaba se arrependendo? Fica com aquela sensação de arrependimento? Eu estou passando por isso. Na última rodada, se você é inscrito do meu canal, provavelmente você viu o último vídeo aqui do canal. Eu tinha escalado um time top, que eu estava confiante e acabei fazendo ali duas alterações que eu me arrependi bastante. Eu acabei trocando o Kelvin do Furacão pelo Abner e troquei também o Terence pelo Christian. E adivinha quem foram os dois que imitaram? Os dois que eu tinha e que eu troquei. Quem copiou o time aqui do vídeo conseguiu pontuar bem, então comenta aqui embaixo quem conseguiu pegar essas dicas. Eu acabei fazendo essas alterações, mas em compensação algumas outras deram certo ali, como o Scarpa, o Raul, o Jeromel, o Marinho, que é o que eu falei, mesmo tomando o amarelo ali, ele manteve seus 5 pontos, porque ele sofre muita falta, ele finaliza muito, é o tipo de jogador que não depende de gol pra pontuar bem, eu tô sempre falando isso aqui pra vocês. Enfim, comenta aqui embaixo qual foi a pontuação final de vocês nessa sétima rodada, se vocês conseguiram imitar, se vocês conseguiram valorizar. Nosso melhor time aqui do canal foi o time Bons e Baratos, a gente fez 76 pontos, conseguimos acertar em algumas peças ali, mas é o que eu falei, o time principal era pra ter passado dos 100 pontos se eu não tivesse feito essas alterações. Então já fica a dica aí, quando você escalar um time e estiver confiante nele, não faça alterações desnecessárias. Mas sem mais delongas, se você gostar do conteúdo desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui nesse botãozinho vermelho. Demora só 2 segundinhos e você me ajuda a crescer aqui no canal e também de chegar em 5.000 inscritos aí ao longo dessa temporada, desse Cartola, desse Brasileirão 2021. Também comenta aqui embaixo como que ficou a sua seleção top para essa 8ª rodada, que eu vou estar sempre aqui interagindo com vocês. E bora escalar os nossos times aqui do canal. Bom, galera, começando a nossa escalação aqui pelo ataque, a primeira opção que eu queria deixar pra vocês é o Hulk. O Galo joga em casa aí contra o Atlético Goianiense, é um confronto difícil, mas o Hulk ele tá desvalorizado, em 7 jogos ele tem 2 gols, 2 assistências, pode bater um pênalti, precisa fazer cerca de 4 pontos para começar a valorizar e vai estar aqui no nosso time principal. Outra excelente opção também para a rodada é o Bruno Henrique. Na última rodada ele estava extremamente valorizado, agora ele precisa fazer cerca de 3,5 pontos que já começa a valorizar. O jogo é contra o Cuiabá, acredito que ele tem potencial não só para ser capitão aqui do nosso time, mas também para pontuar muito bem nessa rodada, então eu vou com ele com certeza. Outra excelente opção para a rodada é o Arthur do Bragantino, que vem com uma boa sequência aí no Brasileirão, com 4 assistências em 7 jogos, é uma ótima opção, tá desvalorizado. O Ítalo, que em 7 jogos aí já tem 4 gols, 2 assistências, também é um atacante que tem finalizado bastante, tá bem desvalorizado, pode ser uma boa aposta para a rodada. O Gilberto do Bahia, o Bahia jogando em casa contra o América. Acredito sim que o Bahia possa vencer esse jogo, ele tem 4 gols aí, já no Brasileirão, e é uma ótima aposta. O Pedro, que fez ali 3 pontinhos na rodada passada, era o nosso capitão, tem 1 gol e 1 assistência em 3 jogos, e levando em consideração o confronto, eu acho que vale a pena nele também. O Ferreira, que eu já venho falando dele aqui pra vocês desde a primeira rodada, ele é muito regular, mesmo sem gol, tá fazendo aí 6 pontos já nas 2 últimas rodadas, porque ele finaliza muito, pode pontuar também com desarmes. O Marinho está suspenso e na ausência dele, com certeza o Caio Jorge se torna uma excelente opção aí, uma opção barata. Tem 2 assistências e 1 gol em 7 jogos, o Santos jogando em casa contra o Sport, com certeza é uma ótima opção também pra gente apostar nessa rodada. E além dele, o Marcos Guilherme também se torna uma excelente opção, tá bem baratinho, ótimo para valorizar, tem 2 gols em 7 jogos e o Santos jogando em casa aí contra o Sport, com certeza vale essa aposta aí nele também. Mas aqui no time do canal eu vou fechar o nosso trio de ataque aqui com Pedro, com Bruno Henrique e Hulk. Indo aí para o nosso meio de campo, a primeira opção que eu deixo para vocês é o Edenilson do Inter, que joga em casa aí contra o Palmeiras. É um jogo complicado, mas pensando em pênalti pode ser uma boa. O Pikachu, que tem 3 gols aí em 7 jogos, tem uma assistência também, finaliza bastante. E muitos meias têm imitado aí contra a Chapecoense, que é um time que tem uma falha defensiva muito grande. Então pode ser uma excelente opção e também tá desvalorizado.
O Evangelista eu acho que pode ser mais uma aposta para essa rodada, ele tem 2 gols aí em 7 jogos. O Jean Mota, como eu falei, na ausência do Marinho, ele pode ser uma ótima aposta para essa rodada, tem 24 desarmes aí, 2 gols em apenas 7 jogos. O Santos jogando em casa contra o Sport vale super a pena. O Lima também é uma ótima opção. O Claudinho, que voltou a ser titular aí no último jogo, pode participar de gols aí, cerca de 3 pontos para valorizar. Ótima opção e vai estar no nosso time também. O Ederson do Fortaleza, que vem sendo muito regular, tem 22 desarmes aí em 7 jogos, uma assistência, finaliza bastante também, joga em casa contra a Chape, tá desvalorizado, é uma ótima opção e vai estar no nosso time principal. O Raul, que estava no nosso time na última rodada, também é uma ótima opção. Estava no nosso time principal aí na última rodada, tem 26 desarmes aí em 5 jogos. O Patrick pode ser uma boa aposta também. Deixa eu ver qual mais. O Jair pode ser uma boa para se diferenciar aí também. O Diego também acho que pode ser uma opção mais barata, mas que pode ser uma boa também. Tem 16 desarmes em 5 jogos. Acho uma ótima também o Scarpa, o Pirani do Santos. Eles não estão prováveis, vamos ver se fica provável até amanhã. Mas são ótimas opções aí no meio de campo também. Por enquanto, dos jogadores que já estão prováveis no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu vou manter o Diego, o Ederson e o Claudinho também aqui no meio de campo. Indo aí para as laterais, a primeira opção que eu deixo para vocês é o Calegari do Fluminense. O Calegari, ele tem desarmado bastante, aí em 5 jogos ele tem 14 desarmes. O Fluminense jogando em casa aí contra o Furacão, acho que pode ser uma boa opção. Ele também é um lateral que finaliza, então pode, quem sabe, dar uma assistência aí. O Felipe Jonathan pensando um pouco no SG, num possível SG, e também em desarmes, acho que pode ser uma boa opção. O Matheus Bahia, o Bahia joga em casa contra o América, pode ser uma boa. Em 6 jogos ele tem aí 15 desarmes, 2 assistências, pode ser uma ótima opção também e tá desvalorizado. O Tinga do Fortaleza, já escalei ele aqui no time do canal antes e consegui pontuar bem com ele. Ele tem uma assistência aí em 7 jogos, acho uma ótima opção para a rodada. O Felipe Luiz, que foi bem aí na última rodada, pontuou 6 pontos aí. Tem 14 desarmes em 5 jogos. O Flamengo jogando contra o Cuiabá pode ser uma ótima opção. O Nino Paraíba, uma opção mais barata aí para vocês, que eu acho que também pode ser uma opção válida para essa rodada. O Mateuzinho, que decepcionou um pouco aí na última rodada. Em 4 jogos ele tem 15 desarmes, 1 assistência, mas levando em consideração ao confronto e que o Flamengo vem de derrota, eu acho que vale a pena colocar o Mateuzinho, tá? O Saravia seria uma opção mais ousada, mas aqui no time do canal, por enquanto, eu vou com o Mateuzinho e com o Tinga. Indo aí para os nossos zagueiros, confesso que não tem muita opção, mas a primeira opção que eu posso deixar para vocês é o Juninho do Bahia, custando aí 12 cartoletas. Tá um pouco desvalorizado, o Bahia jogando em casa contra o América pode ser uma boa opção. É um zagueiro que já fez gol aí no Brasileirão, então deixo como opção para vocês. O Rodrigo Caio do Flamengo também, pensando num possível SG, pode ser uma boa. O Nino do Fluminense também é um zagueiro que eu gosto bastante de escalar para cartola, bom no jogo aéreo, pode ser uma boa também. O Tite do Fortaleza, eu já escalei, já pontuei bem com ele aqui no time do canal também. É um zagueiro que já tem gol no Brasileirão também, então pode ser uma boa opção. O Hever também, pensando um pouco no jogo aéreo, ele ainda não fez gol de cabeça ainda nesse Brasileirão, mas o Galo jogando em casa contra o Atlético Goianiense pode ser uma boa. O Luiz Felipe, eu acho uma ótima opção para a rodada, vem numa crescente aí, né, pontuando muito bem. E levando em consideração o confronto, acho que pode ser uma boa. Assim como o Luan Pérez, que tem desarmado bastante aí também nessa rodada, nesse Brasileirão. E para zagueiro, galera, como eu falei, tá meio escasso, então por enquanto eu vou nessas opções aqui para vocês. Aqui no time do canal eu ainda tô um pouco em dúvida se eu vou com o Luan Pérez ou se eu vou com o Luiz Felipe. Por enquanto eu vou escalar o Luan, tá? E a minha outra opção aqui de zagueiro, eu tô entre o Nino, só que nesse time aqui eu não tenho cartolete suficiente, então o Nino eu vou acabar indo no time ousado. Então eu vou fechar minha dupla aqui com o Hever, mas como eu falei, o Tite também pode ser uma ótima opção, tá? E no gol a gente tem boas opções também aí pra rodada, das opções mais caras.
O Marcos Felipe, já falei bastante dele aqui no canal também, são 23 defesas em 7 jogos. O Diego Alves também acho que pode ser uma boa e tá desvalorizado também. O Cássio eu acho que vai ser bem exigido aí, pelo São Paulo, que tá em busca aí de uma vitória, então acho sim que pode ser uma boa, em clássico é tudo diferente. O Jailson pode ser uma aposta, o Cavicchioli pode ser uma boa, o João Paulo dos Santos pensando em SG, o Matheus Teixeira, que é uma opção bem barata aí, eu acho uma boa, tanto para um possível SG como pensando em defesa também, eu acho que pode ser uma boa opção. E o Everson do Galo, tinha esquecido de falar dele, acho que pode ser uma ótima para essa rodada também. Aqui no time principal, por enquanto, eu vou com o Matheus Teixeira, tá? Vou manter ele aqui, são 8 defesas em apenas 3 jogos. E para técnico, o Rogério Ceni pode ser uma boa. Deixa eu ver quem mais. O Juan, técnico do Fortaleza, pode ser uma boa também. O técnico do Bahia pode ser uma boa. O Fernando Diniz eu acho que é a melhor opção de técnico para essa rodada, tá? Mas aqui no time do canal eu vou com o Thiago Nunes, que é uma opção mais barata e que também acho uma boa para a rodada. Capitão, como eu falei, a faixa eu vou deixar no Bruno Henrique. Tô confiante nele, acho uma ótima opção para a rodada. Mas o Pedro, o Hulk, o Ferreira podem ser boas opções aí também. O Caio Jorge também podem ser boas opções aí para capitão nessa rodada. Agora vamos ver o nosso time ousado. Vamos com Hulk, Bruno Henrique, Ferreira no ataque, Pikachu, Jean Mota e Diego no meio, Felipe, Jonathan e Calegari nas laterais, Nino e Luiz Felipe na zaga, Diego no gol e o Diniz ali como técnico, um time bem ousado, fiz 2 dobradinhas aí no setor defensivo, coloquei opções que eu acho que são ótimas aí no meio de campo, como eu falei, na ausência do Marinho, Jean Mota, eu acho que tem tudo para ir muito bem. O Pikachu também acho uma ótima para rodada e fiz aquela leve aposta no Ferreira também. Indo aí para o nosso time bons e baratos, custando apenas 106 cartoletas, eu coloquei o Hulk, o Bruno Henrique e o Caio Jorge no ataque, o Caio como capitão, Ederson, Diego e o Crispim, que eu já escalei aqui no canal e consegui pontuar bem com ele, acho uma ótima para rodada também. Nas laterais, Mateuzinho e Pará, Luan Pérez e Titi na zaga, Matheus Teixeira aí no gol e o Thiago Nunes de técnico aí. Acho que é um time bem legal também, um time que dá para pontuar bem e é um time bem baratinho, custando apenas 107 cartoletas. E para fechar o nosso time valorização aí custando 102 cartoletas, eu coloquei o Caio Jorge, o Marcos Guilherme e o Bruno Henrique no ataque. Lembrando que o Bruno Henrique precisa fazer apenas 3 pontos para começar a valorizar e tem muito potencial de fazer gol. Claudinho, Ederson e Diego no meio, Matheus Bahia e Saravia nas laterais, Felipe e Gabriel na zaga e o João Paulo aí no gol do Santos. E coloquei o técnico aí da Juventude, um time muito bom para valorizar e também acho que pode pontuar muito bem. Bom, galera, terminamos aqui as nossas escalações dos times do canal. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo como que ficou o seu time para essa 8ª rodada. Não esquece de se inscrever e também de me seguir lá no Instagram, no @esportesporela. Caso tenha alguma alteração nesses times do vídeo, eu sempre posto por lá. Geralmente 1h e meia antes do mercado fechar. E o mercado vai fechar nessa quarta-feira às 3h30 da tarde. Anota aí na sua agenda. Não deixa pra escalar depois pra não ficar errando aí na escalação, beleza? Um beijo, galera. Muito obrigada e até a próxima.